Então, bom dia, podemos começar. Hoje a gente, infelizmente, essa chuva com certeza espantou um pouco as pessoas, né? Foi até difícil para a gente chegar aqui, o professor Renan, mas o compromisso é esse, e a gente, o que vale mesmo é a presença do professor Renan de se dispor a vir compartilhar com a gente um pouco, né, desse conhecimento, né? Essa pessoa que é o professor Renan, sempre receptivo, todas as vezes que nós recorremos a ele, fazemos um convite, ele nunca se furta, né, em comparecer. Então, eu quero apresentar a vocês o nosso palestrante de hoje, que vai proferir a aula inaugural, né, do semestre 2018-1, do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas, o PPGIC, professor Ernesto Renan Melo Freitas Pinto, professor titular vinculado à Universidade Federal do Amazonas. Professor Renan, eu costumo dizer, é uma honra, né, dobrada para nós, porque temos entre nós um imortal. O professor Renan faz parte da Academia Amazonense de Letras, e ele faz jus a esse título. Ele é um imortal. E, por toda a sua trajetória intelectual, o peso que ele tem, né, dentro da intelectualidade amazonense, isso nos cobre, assim, nós ficamos realmente muito honrados com a sua presença, professor Renan. Então, ele tem uma trajetória toda vinculada às ciências sociais, embora, né, na formação inicial, às letras, mas o professor Renan ele tem a pós-graduação em nível de mestrado em sociologia, o doutorado em ciências sociais, concluído sob a orientação de um mestre da intelectualidade brasileira, o doutor Ottaviani, né, vale ressaltar, o doutor Ottaviani, que esteve, há alguns anos atrás, na Universidade Federal do Amazonas, ministrando um curso, e eu tive o prazer de conhecê-lo, né, pessoalmente, antes do seu falecimento. Então, para a gente, assim, a experiência do professor Renan, compartilhada conosco nessa manhã, vai ser realmente muito frutífera. E, atualmente, né, ele está desenvolvendo um projeto no caso, no nível no pós-doutorado, né, no pós-doutoramento, sob a orientação do doutor Willy Bowley, né, que diz respeito à criação de um núcleo de estudos sobre a teoria crítica, com ênfase na obra de Theodor Adorno, ou seja, sobre a recepção de Theodor Adorno na Amazônia. Então, aqui hoje, nós temos essa temática que foi proposta pelo professor Renan, sobre a atual situação das ciências humanas na Amazônia. E eu apresento a todos agora, peço que tome lugar, se eu assento aqui à mesa, o nosso palestrante, professor Ernesto Renan Melo de Freitas Pinto. Obrigado. Bem, eu fiz duas grandes anotações aqui, né, que são como roteiros para eu não me perder, né? E até não esquecer nomes e tal. Então, bem, o que eu pensei em conversar com vocês, né, na verdade, prefiro que tenha esse tom de diálogo mesmo, inclusive com interrupções eventuais, se for o caso, sobre a constituição, digamos assim, histórica de um pensamento sobre a Amazônia, né, que antecede a próprias ciências sociais, né. Digamos, esse pensamento ele está representado por figuras que não têm uma formação sistemática, ou seja, nunca fizeram cursos de antropologia, ou de sociologia, ou de ciência política. Em geral, eram formados em direito, né? Faziam curso de direito, de medicina, de engenharia, porque eram os cursos disponíveis, né? E até por causa do prestígio desses cursos, às vezes até por pressões familiares, né, esses intelectuais ingressavam, digamos assim, no campo da pesquisa através do direito. Eu quero dar só um exemplo que é, digamos assim, emblemático disso, que é, digamos assim, um dos nossos maiores intelectuais da Amazônia, que é o Benedito Nunes, que se formou em Direito, né, foi até auditor, né, estadual,
ou seja, exerceu a profissão de, né, jurista e tal, mas enveredou pelo campo da filosofia e da teoria, da crítica literária, da crítica, da estética, de um modo geral, né? E fez um mestrado na França com Merleau-Ponty, teve aulas com Paul Ricoeur, né? E teve um diálogo bastante próximo com Michel Foucault. Então, para vocês verem a dimensão desse intelectual, né? Um intelectual, digamos assim, da província, ou seja, de Belém do Pará, que era um especialista em Heidegger, em Nietzsche, né? Além de ter um conhecimento amplo da filosofia no sentido geral do termo, né? Ou seja, desde da filosofia pré-socrática, Aristóteles, né? Etc. Mas, digamos assim, o campo preferencial do Benedito Nunes era a hermenêutica e a fenomenologia, né? E a hermenêutica, ele atribui o despertar do interesse dele pela hermenêutica a partir do direito. Porque, na verdade, todo jurista pratica a hermenêutica, ou seja, na interpretação das leis, mesmo num processo, né? O processo ele estabelece todos os fatos ali, ou aparentemente os fatos mais importantes, né? De um delito ou de um problema. E aí cabe ao jurista, ao promotor, ao juiz, aos advogados, né? Naquela verdadeira contenda que é, né, o exercício da promotoria e da defesa, né, por parte de advogados e tal, esse trabalho de interpretação, né, do caso da lei e de sua aplicação àqueles casos específicos de cada processo e tal, né? Então, essa experiência hermenêutica, ele herdou da sua própria formação acadêmica, de advogado, né, de jurista, etc. E, na verdade, digamos assim, todos os que fazem e exercitam a carreira jurídica são, de alguma maneira, hermeneutas, ou seja, se utilizam, até mesmo sem saber ou sem assumir isso, né, claramente como o Benedito Nunes fez, possuem essa habilidade, digamos, né, de lidar com a hermenêutica. E no outro caso são os intelectuais de origem religiosa, ou seja, de formação religiosa, que também trabalham com a exegese dos textos sagrados, no caso a Bíblia, o Corão, né, Torá, enfim, todos os textos sagrados das diferentes religiões, e que estão ali para serem não apenas lidos no sentido do pé da letra, mas do que está por trás né, desse discurso, né, de cada um desses textos. Então, aí também está uma experiência, digamos assim, que antecede a hermenêutica no seu sentido filosófico atual, né, que foi desenvolvida por Heidegger, Edmund Husserl, né, Wittgenstein, né, já o Nietzsche já realizava um pouco esse trabalho, mas então, digamos assim, esse exemplo é um exemplo emblemático, né, da formação de um intelectual que nunca saiu de Belém, né, nunca quis trocar, foi convidado para ir para a USP, para ir para a Alemanha, inclusive. Aliás, ele tem a última revista Cult é dedicada ao Benedito Nunes. Inclusive, provavelmente ainda está nas bancas. E numa entrevista, né, que ele está fazendo com o Hernani Chaves, que é um professor também bastante reconhecido, né, no cenário da Universidade do Pará, e também que tem formação alemã, também estudou na Alemanha e tal. E ali ele faz um comentário interessante, de que aprender alemão
para a filosofia é como se fosse o serviço militar. É interessante essa observação irônica do Benedito Nunes, né, em relação a essa necessidade de quem vai estudar a fundo a filosofia, né? No caso Nietzsche, Heidegger, Edmund Husserl, Wittgenstein, Hegel, etc., né? O saber alemão já facilita, né, o caminho, digamos, né? E abre o caminho. E essa ideia de caminho, por exemplo, é uma ideia muito cara ao Heidegger, né? Que ele considera que o conhecimento, né, a conquista do conhecimento, implica num caminho, muitas vezes tortuoso, né? Mas que lá no fundo, né, no fim dessa trilha, desse caminho, existe uma luz. Mesmo que não se consiga chegar a ela, né, o objeto, né, o objetivo do conhecimento, da filosofia, enfim, da ciência, seria tentar trilhar esse caminho, enfrentando as dificuldades que ele apresenta, né? Então, é um pouco sobre isso que eu vou conversar aqui com vocês. E eu trouxe aqui duas anotações. Bem, a primeira é o seguinte: para trazermos ao exame e ao debate a situação das ciências humanas na Amazônia, é necessário partirmos da ideia de formação. Então, formação, que já foi muito bem trabalhada pelo Antônio Cândido no campo da literatura brasileira, né, também se aplicaria à questão do pensamento social. O pensamento social, ele implica num processo de formação histórica, né? Então, digamos, para chegarmos ao que chegamos hoje, né, ao que, digamos assim, é tratado como sociologia pelo Ottaviani, Florestan Fernandes, né, Renato Ortiz, L. Rugai Bastos, ou como antropologia pelo Roberto Cardoso de Oliveira, né, pela Manuela Carneiro da Cunha, enfim, quer dizer, que são cientistas que estão ligados à Amazônia, né, direta ou indiretamente. Então, antes desses, digamos assim, cientistas sociais, no sentido de que se formaram dentro de uma carreira, né, acadêmica, há esses professores que fizeram um curso de Direito, de Medicina e tal, e que, de repente, trouxeram contribuições fundamentais para o pensamento social, né, para as ciências humanas. Um caso emblemático em relação ao Brasil, mas de um modo particular a Amazônia, é o Euclides da Cunha, que era um engenheiro militar, né, mas que veio, aliás, foi para o Nordeste fazer uma cobertura jornalística da Guerra de Canudos, e daí resulta a sua obra máxima, né, que é Os Sertões, e num outro momento participar de um trabalho sobre a Comissão de Limites da Amazônia, né, e daí resulta uma obra inacabada, né, que é A Margem da História, né, e uma série de escritos sobre o Rio Purus, enfim, sobre a Amazônia, nas quais ele traz uma contribuição ímpar, né? Porque, digamos assim, foi o primeiro cientista social, digamos assim, quer dizer, mesmo como engenheiro, ele já tinha essa força, né, para as ciências sociais, a denunciar as iniquidades do seringal, ou seja, do trabalho do seringueiro que, segundo as suas próprias palavras, trabalha para se escravizar. Ou seja, quanto mais trabalha, mais se torna, né, enredado naquela teia do barracão, né, do domínio do seringalista, através de, digamos assim, não apenas
relações econômicas, mas relações de violência simbólica e real, né? Então ele analisou muito bem isso, né? E percebeu claramente o que significava, né, a grandeza do ciclo da borracha e, ao mesmo tempo, a sua tragédia humana, né? Isso ficou muito bem claro e ele influenciou fortemente toda uma literatura que se produziu posteriormente, né, por nossos ficcionistas e por nossos ensaístas sociais também, né? E até hoje ele ocupa um lugar destacado digamos, na formação desse pensamento, né? Mas há outras contribuições importantes de intelectuais, né, que não tiveram uma formação acadêmica no sentido dessas especialidades das ciências humanas, mas que tiveram e continuam tendo uma contribuição importante. Podemos lembrar aqui Agnello Bittencourt, Arthur Reis, Maripiranga Monteiro, Abiguar Bastos, aqui do lado, já um pouco do lado do Amazonas, mas Vicente Salles, como historiador do Pará, Benedito Nunes, Eidorf Moreira como geógrafo, que não é um geógrafo de formação, mas que adotou a geografia e produziu uma vasta e significativa obra, né? Então, esses, digamos assim, pensadores sociais, eles antecedem as ciências humanas no sentido que nós entendemos como formação acadêmica, né, dos cursos superiores em antropologia, sociologia, né, ciência política, geografia, história, etc. Mas eles tiveram, até transgredindo o seu próprio campo de formação, né, essas contribuições fundamentais para a formação desse pensamento, né? Então, eu vou mencionar uma experiência nossa, mas vou apenas fazer referência a ela, que é um projeto que nós aprovamos no CNPq, que contou com a participação de vários pesquisadores, inclusive daqui da UEA, da professora Lúcia Pulga Ferreira, que fez um trabalho sobre o André Araújo. O André Araújo é outro exemplo desse. Ele é jurista, foi o primeiro juiz de menores do Amazonas e que escreveu a primeira obra de sociologia, né? Sociologia de Manaus e depois Introdução à Sociologia. Quer dizer, um advogado, né? Um juiz que traz uma contribuição fundamental para as ciências sociais, né? E a professora Lúcia fez uma dissertação de mestrado, né? Concluiu o mestrado fazendo uma pesquisa sobre esse pensador social. E nós aí distinguimos o pensador social, ou seja, que é responsável pela formação do pensamento social, como todos esses que eu mencionei. Ainda esqueci de Roberto Santos, que escreveu, também advogado, que escreveu uma História Econômica da Amazônia, portanto, um trabalho de economia, né? Agnello Bittencourt, já mencionou, Eidorf Moreira, Maripiranga, o próprio Gilberto Freire, que pode ser incluído como um autor ligado à Amazônia, porque desde o início da sua carreira e ainda o seu último livro sobre engenharia social, né? Engenharia propriamente dita, essas engenharias, o último livro do Gilberto Freire é um livro sobre a Amazônia, que inclusive recentemente estudamos num curso que eu estou participando na pós-graduação do NAIA, no Pará, né? E aí temos ainda Nunes Pereira, Kurt de Moen-Daju, que é interessante, é um jovem alemão, operário de uma fábrica de lentes, né? E que economiza dinheiro para vir conhecer a Amazônia, né? Porque ele lia
aqueles livros de viagens, né, e era empolgado com... E aí, ao chegar no Brasil, se transforma gradualmente num antropólogo, porque ele estudou sozinho, né, como autodidata, vários povos indígenas, em especial da Amazônia, né, mas depois estendeu, né, a sua atividade até construir um mapa das sociedades indígenas do Brasil. É um mapa valioso, né, que tem sido reproduzido constantemente, mas o Curso de Moed da Ju tem uma contribuição muito interessante, porque ele chegou a trabalhar com o Nunes Pereira na organização de um livro chamado Moronguetá, que significa uma coleção de histórias, e que são histórias eróticas, né? Então, o objetivo desse livro era romper um pouco com uma antropologia calvinista, digamos, ou puritana, né? E mostrar que os índios, né, que os povos indígenas, em especial aqui da região do Rio Negro, né, porque essa pesquisa se concentra lá, possuíam um vasto repertório de histórias libidinosas, né, de histórias eróticas, e tanto que ele recebeu o nome de Decamerão Indígena, em homenagem, né, ao Decamerão de Giovanni Boccaccio, né, que é uma obra da Idade Média italiana que conta histórias, né, eróticas histórias que corriam na Itália e que ele compila nessa obra, né? Então, o Curso de Moed da Ju, teve uma participação fundamental na formação da antropologia brasileira, em especial da Amazônia, colaborava, inclusive, com o Nunes Pereira e com outros antropólogos, como Egon Schaden, né, como o Herbert Baldus, enfim, com alemães como ele, né, que já estavam radicados no Brasil e que foram responsáveis pela formação do núcleo de antropologia da USP, né, e digamos assim, da Universidade de São Paulo no sentido amplo, né? E aí, vemos, né, nessa sequência, ainda o professor, se assim podemos chamá-lo, né, mas exerceu pouco a atividade de professor, que é o Leandro Tocantins, que é outro advogado, né, que também traz uma contribuição importante para a história do Acre, em particular, né, mas, sobretudo, para os estudos de lusotropicologia. Porque o Leandro Tocantins, juntamente com o Arthur Reis, fazia parte de uma escola, o pensamento, né, que tem sua origem na obra de Gilberto Freire, que é o lusotropicalismo, né? Ou seja, a ideia de que Portugal construiu na Amazônia, né, uma civilização com características especiais, ou seja, plenamente adaptada aos trópicos, né, e que trouxe, além disso, uma contribuição positiva para o desenvolvimento da Amazônia. Esse ponto dessa contribuição positiva ele é controverso. Os historiadores atuais, inclusive os nossos colegas da UFAM e da própria Universidade do Pará, não aceitam muito essas ideias do Gilberto Freire, nem tampouco do Arthur Reis, né? E, por consequência, também do Leandro Tocantins. Mas o fato é que, de algum modo, eles trouxeram, né, uma contribuição fundamental para o debate, porque se não fosse essa discussão, né, com seus prós e os seus contras, não teríamos o conhecimento de que existe um pensamento lusotropical, né? E aí vamos descobrir que já no próprio Hegel, na sua obra Filosofia da História, veja bem, ele escreveu essa Filosofia da História, que é uma compilação de 3 cursos que o Hegel proferiu lá na Alemanha, né? 1822, em 24 e 28. Os alunos anotaram, né,
principal dessas aulas, além das anotações do próprio Hegel. Entre essas anotações, existe uma que afirmando que os portugueses se adaptaram melhor à região tropical, à região equatorial, e trataram os seus escravos de uma maneira mais amena do que os outros povos. Então, veja bem, olha, isso já está sendo escrito em 1828. Portanto, há 100 anos antes do Gilberto Freire publicar Casa Grande e Senzala. Foi na década de 30. Porque um dos objetivos do Casa Grande é mostrar que a Casa Grande, né, além da escravidão, ela desenvolveu também um processo civilizatório, a ponto de ser responsável pelo tipo de Estado que se estabeleceu no Brasil. Ou seja, o Estado patrimonial que foi desenvolvido no Brasil, já desde a colônia, né, depois com a proclamação da independência, da República e tal, mas ele prossegue com essa característica de um Estado patriarcal e patrimonial, né, que tem origem exatamente nessa situação do Brasil colônia, que era colônia e era escravista também. Então, aí as opiniões se dividem, né? Digamos assim, num dos debates mais frontais, que é do Gilberto Freire com o Florestan, né? O Gilberto Freire sempre defendeu a ideia de que o Brasil é uma democracia racial. Até o último dos seus livros, a ideia de que a nossa escravidão ela teve benefícios civilizatórios, né, evidentes e tal. Do outro lado, o Florestan, juntamente com o Roger Bastide, que foram convidados pela Unesco a desenvolver uma pesquisa exatamente em função dessas afirmações do Gilberto Freire, de que o Brasil era uma democracia racial, para fazer uma pesquisa de âmbito nacional para atestar ou não essa afirmação, ou seja, confirmar ou não essa afirmação do Brasil como uma democracia racial. A conclusão do Roger Bastide, junto com o Florestan, né, escreveram inclusive juntos 2 livros, pelo menos, né, Índios e Brancos em São Paulo, né, depois o Florestan, A Integração do Negro na Sociedade de Classe, que na verdade é um título que a própria realidade nega, não houve integração. É uma integração, né, pela metade, uma integração em que o negro ficou em desvantagem, enfim, nega, enfim, essa questão da democracia racial. O Brasil nunca foi uma democracia racial, pelo contrário, até hoje continua sendo um país racista, e a prova mais evidente disso, segundo o Florestan, são as piadas que todo mundo conta envolvendo negros e que todo mundo acha a coisa mais normal e engraçada. Então, ora, se nós contamos essas piadas e rimos delas, o que é que significa? Que o racismo, o preconceito e a discriminação estão profundamente arraigados no nosso inconsciente coletivo, podemos dizer, né? No nosso senso comum. Então, às vezes, porque os próprios negros contam essas piadas, entende? Quer dizer, esse é um dos argumentos, mas o Florestan ele reúne um elenco de argumentos para derrubar essa hipótese do Brasil como democracia racial. Não que ele não desejasse que fosse, seria desejável que fosse. E o Peter Fry, que é um antropólogo inglês radicado no Brasil, né, há bastante tempo, ele diz que nós temos todas as condições de nos transformarmos numa democracia racial. Resta cumprirmos esse caminho, né, de realizar digamos assim, transformarmos-nos numa sociedade democrática. No dia em que formos
uma democracia verdadeira, o racismo certamente vai ficar isolado, né? Não vai ter a força que tem hoje. Porque, de fato, o racismo é muito forte. Não apenas em relação aos negros. Na Amazônia, quando a classe média se junta para tomar cerveja né, ou em alguma situação e que mencionam a palavra caboclo ou índio nesse tipo de reunião, ou quando você mesmo faz uma enquete, vai até a rua com um microfone e uma câmera e pergunta o que é que você acha que o Amazonas é uma terra de índios? Aí você sente a resposta racista, a resposta, não é, discriminatória, de que, primeiro, ele não é índio, né? E o Amazonas não é um estado indígena, entende? E assim por diante, quer dizer, então, a caboclo é a mesma coisa. Caboclo é uma palavra que é, digamos assim, usada em termos afetivos, meu caboclo, etc., né? Amigavelmente, mas se diz também, isso é coisa de caboclo. Quando se diz isso, o que é que significa? Você está introduzindo aí um elemento, né, de separação, ou seja, que eu sou eu, o caboclo é o caboclo. Então, são coisas diferentes. Então, esse racismo ele é muito forte e não é a universidade que vai acabar com isso. Eu acho que é um processo de transformação da sociedade amplo, né, em que a universidade certamente terá o seu papel, mas não é tarefa nossa. Não é que nós queiramos nos livrar dela, mas ela é uma tarefa muito maior do que alcançam as nossas forças, né, enquanto universidade e tal. Bem, antes das disciplinas das ciências humanas se constituírem como campos de investigação com seus métodos específicos, antropologia, né, sociologia, geografia, etc., ou seja, como ciências com seus objetos particulares, havia estudiosos autodidatas, e ainda há, né, que se interessavam e se interessam por caminho para a compreensão de certos fatos. Então, na verdade, o que nós chamamos de pensamento social não é um estágio que antecede apenas as ciências sociais, as ciências humanas. É um estágio que acompanha essas ciências. Então, por exemplo, um geógrafo como Milton Santos, ele tem contribuições fundamentais para a sociologia, né, para a ciência política. Então, aí, lembramos o conceito de Weber, que digamos assim, a economia com significação para entendermos a religião, que é o caso da ética protestante e o espírito do capitalismo, né? Mas também pode ser o inverso. Estudos de religião, né, ou estudos étnicos, né, que explicam aspectos econômicos, né, religiosos, etc. Então, a ideia do fato social total do Durkheim e do Marcelo Moço, né? Ou seja, que o fato ele não é apenas religioso, ele é principalmente religioso, mas as suas significações, né, transcendem ao campo religioso e chegam a atingir o campo político, né, e até o campo geográfico, ou seja, a distribuição, né, de populações, por exemplo, de judeus, onde é que estão localizados os judeus no Brasil, onde é que estão localizados os japoneses, enfim, né, estudos de demografia, né, e de etnologia que têm implicações no campo da religião e de outros campos, né? Então, essa característica do pensamento social. Então, digamos assim, hoje mesmo, advogados, e vamos dar um exemplo, o serviço social, né, no Amazonas, ele tem uma contribuição
imprescindível à sociologia, porque vários das pessoas que concluíram, se graduaram em serviço social, como a Marilene Correia, né? Helenise também, né, Helenise? E várias outras pessoas têm trabalhos, né, já, digamos assim, solidificados na área da sociologia, das ciências sociais, da economia, enfim. Temos digamos assim, esse pensamento social, ele não é um estágio apenas que antecede, mas ele acompanha a formação das ciências humanas, né? Dessa forma. Quer dizer, eu, por exemplo, tenho a minha formação em letras, né? E, de repente, resolvi fazer especialização em sociologia, mestrado em sociologia, doutorado em sociologia e, ultimamente, um pós-doutorado em filosofia. Então, quer dizer, essa desobediência, digamos assim, aos campos, né? Ela faz parte dessa construção do pensamento social e das próprias ciências, né? Então, pensamento social, ou pensamento das ciências humanas e ciências humanas, são dois campos que se entrelaçam e se relacionam de várias formas, né? Bem, esse conjunto de conhecimentos e tentativas de compreensão recebeu a denominação de pensamento social. E, em sua perspectiva histórica de pensamento social brasileiro, se estende aí também ao pensamento social do sul do Brasil, da Amazônia, né, do Nordeste, etc. Então, tem uma pesquisa que foi realizada antes da nossa, Vozes da Amazônia, foi realizada no Nordeste, Vozes do Nordeste, que foi, inclusive, coordenada, em parte, pela professora Élide Rugai Baixo, que também coordenou conosco a pesquisa sobre Vozes da Amazônia, né? Que nós vamos ver logo depois. Bem, o processo de formação desse pensamento envolve a participação de intelectuais e pensadores de diferentes regiões, mesmo considerando o fato de que certas regiões se impõem por vários motivos sobre as demais, né, como tendências hegemônicas, que é o caso, por exemplo, da força, por exemplo, do pensamento social de São Paulo, né, que se irradiou não apenas através da USP, mas através de um conjunto de participações. Por exemplo, Sérgio Buarque de Holanda, né, Caio Prado Júnior, que não estão propriamente na universidade, mas eles são parte desse pensamento que tem sua origem em São Paulo e que se irradiaram pelo Brasil, né? Então, digamos assim como o Nordeste também, já desde Joaquim Nabuco, né, até chegar a Celso Furtado, Guerreiro Ramos, etc., também tem um polo de irradiação desse pensamento, né? Bem, mas para compreendermos a amplitude, o alcance e a diversidade desse pensamento, devemos considerá-lo em suas manifestações regionais e locais. Só podemos possuir uma visão aceitável do arquipélago, no caso aí é uma imagem, né, uma metáfora, incluindo nela as ilhas maiores e as ilhas menores. É assim, com essa percepção integrada, que nos é possível enxergar a formação da inteligência de um povo. Um certo número de ruas, avenidas, praças e edificações, já lembrava o Gramsci, né? Tratam de intelectuais e de figuras de projeção política e tal, né? Manaus, como exemplo, vem prestando seu reconhecimento gradual a nomes como Djalma Batista, André Araújo, Maripiranga. Todo mundo conhece essas ruas, né? Nós andamos diariamente por elas. Samuel Benchimol, que é o nome, inclusive, desse edifício. E assim, né, a cidade vai
rendendo homenagem, a sociedade vai reconhecendo, né, essas figuras que foram significativas na formação dessa inteligência né, do Estado, da cidade, etc. Acreditamos, portanto, que o reconhecimento mais profundo e objetivo ao legado produzido e transmitido por esses pensadores e criadores também, né, seja o estudo sistemático que a nova geração de cientistas sociais e dos que exercitam as ciências humanas nos programas de pós-graduação vem realizando. Eu dei o exemplo que a professora Pulga fez um trabalho sobre o André Araújo, mas eu poderia lembrar aqui que o Charles Falcão, por exemplo, professor nosso, né, está realizando já o seu mestrado e doutorado sobre a obra do Maripiranga Monteiro. Então, e assim, Arthur Reis já também foi analisado, né, por vários trabalhos de mestrado e doutorado. O Roberto Santos, em Belém, idem. Atualmente, o Benedito Nunes foi objeto de uma tese nossa, né, da professora Andréa Costa, que defendeu uma tese sobre um aspecto muito interessante do Benedito Nunes como crítico literário. Então, há vários enfoques. O próprio Hernani Chaves, que é o principal herdeiro do Benedito Nunes no Pará, né? E todo mundo vê isso, quer dizer, como um continuador, porque tem uma formação filosófica sólida também, está se dedicando também a mapear o pensamento do Benedito Nunes, como vários outros, né? Como a Jucimara Tarricone, da Universidade de São Paulo, que fez uma tese belíssima também sobre Benedito Nunes. Quer dizer, vemos que, né, essa interconexão, né, entre vários núcleos de pesquisa ocorre também em torno dessas figuras exponenciais, né, como são esses... O Djalma Batista já mereceu... Eu mesmo já escrevi vários artigos, né, sobre o Dr. Djalma, né, como um dos representantes maiores desse pensamento, né, com a sua obra O Complexo da Amazônia, né. Bem, e aí não podemos deixar de mencionar o projeto de pesquisa de um grupo de pesquisadores do Amazonas, que eu já me referi rapidamente, que teve a sua aprovação no CNPq, né, sobre a formação do pensamento brasileiro na Amazônia, em parceria com a Unicamp, né, que, nesse caso, representado pela professora Hélide Rugai Bastos, né, que coordenou esse projeto, um projeto que durou cerca de 10 anos, né? E o projeto ganhou o nome de Vozes da Amazônia e foi concluído com a publicação de três volumes, né? Esses 3 volumes, eles reúnem cerca de 50 autores, novos autores, escrevendo sobre velhos autores. E alguns até nem tão velhos, porque até vivos ainda estavam, né? Então, como é o caso do Benedito Nunes, né, que está já incluído nessa coletânea. Então, aí temos uma espécie de balanço do pensamento social na Amazônia, produzido por pesquisadores que estão na Universidade Federal do Amazonas, em grande parte da Federal do Pará, na Federal do Rio de Janeiro, na Fiocruz, na Universidade de Nova York, temos uma participação de professor, na Universidade de Grenoble também, com o professor Bernard Emery, né, que escreveu sobre o Nunes Pereira. Enfim, né, digamos, são 50 autores que pertencem a programas de pós-graduação, escrevendo sobre cientistas, né, e pensadores que não obrigatoriamente cursaram, né, cursos específicos, mas que trouxeram contribuições ímpares, né, vamos dizer, a esse pensamento, né. Constitui, portanto, essa obra um primeiro grande recenseamento, né, dos pensadores da Amazônia e sobre a Amazônia, porque
digamos, o professor Bernard Emery está escrevendo lá da França sobre uma história de um velho preguiçoso que está no Moronguetá, do Nunes Pereira. Então ele toma esse velho preguiçoso como uma espécie de emblema, né, de várias coisas, como Jeca Tatu, Macunaíma, várias figuras, inclusive entre malandros e heróis, entende? Mas e lembremos que é um personagem cômico, né? Esse personagem, porque o livro ele é erótico e cômico ao mesmo tempo, do Moronguetá, né? Bem, com participação de ainda professores da Unicamp, como é a professora Hélide e outros, e ainda da USP, né? Que é o caso da professora que eu citei, o trabalho sobre o Benedito Nunes. Bem, mas provavelmente o maior resultado dessa pesquisa multidisciplinar seja a de ter se tornado o primeiro grande levantamento de estudiosos das ciências humanas de pelo menos 3 gerações, porque aí temos trabalhos escritos, inclusive um trabalho escrito pelo Milton Atum, que faz uma comparação entre Ferreira de Castro, não é o autor de A Selva, um autor português que virou brasileiro, né? E o Márcio Souza, que escreveu Média Maria, que é também a história de 2 tragédias. A tragédia da Madeira Mamoré, né? Que é descrita pelo Média Maria, e a tragédia dos Seringais, descrita pelo Ferreira de Castro. Então, o Milton Atum faz um estudo que é o ensaio de abertura do 3º e último volume dessa coleção, né? Bem, a implantação de cursos de pós-graduação que se amplia até o interior, em municípios onde atuam a UEA e a UFAM, terá certamente como resultado, é inevitável isso, a realização de pesquisas e altos estudos envolvendo o estudo das populações indígenas, inclusive de linguística, não é? Porque é uma grande diversidade de línguas ainda existentes, mais de 100 ainda idiomas indígenas são vivos ainda na Amazônia, né? Processos demográficos e migratórios, temos vários trabalhos já sobre isso, não é? A questão da marginalidade urbana e rural, entre os mais destacados, né, temas, né? Tornando assim a Amazônia mais conhecida e assim em condições de se desenvolver, respeitando os direitos de seus cidadãos e administrando com responsabilidade os seus recursos naturais e culturais. Esse parece ser o papel de nossas universidades e que, em muitos sentidos, já começam a se realizar. Essa referência que eu fiz aí ao final é uma referência ao Djalma Batista, que, sobre o desenvolvimento da Amazônia, ele atribui um papel fundamental à educação, no sentido pleno, desde as primeiras letras até a pós-graduação, que promoverão o conhecimento da Amazônia, que é o que está acontecendo, né? Então, a quantidade de teses e dissertações que a cada ano se multiplicam, né, tanto na capital Manaus quanto em cidades do interior, até por alunos indígenas que estão fazendo mestrado e doutorado, né, portanto, sobre a sua própria, né, identidade, sobre os seus próprios problemas, esse conjunto vai possibilitar, de fato, não é que vá desenvolver a Amazônia, mas vai criar as condições para um desenvolvimento, como eu digo, sustentável, né, responsável e democrático da Amazônia. Essa era a crença, e eu acho que é uma verdade, de que não se pode desenvolver aquilo que não se conhece, né? Então, para você desenvolver a Amazônia, tem que conhecê-la. E isso é uma tarefa ainda a se cumprir. Nós não conhecemos ainda a Amazônia, né, a rigor.
estamos praticamente nos primeiros passos desse desvendamento da esfinge, como dizia o próprio Djalma, né? Aliás, o nome original do Complexo da Amazônia era a revelação, né, a decifração da esfinge, o enigma da esfinge. E o filho dele, que também se chama Djalma, né, aconselhou ele a colocar num capítulo, e ele fez mesmo. Transformou em capítulo e colocou o Complexo da Amazônia na verdade, numa sacada, assim, excepcional, porque ele estuda e propõe a Amazônia como um complexo, né, multidisciplinar, antes, por exemplo, do Morin, né, que fala sobre, quer dizer, defende essa ideia. O Djalma Batista, em 76, portanto, há 30 anos antes do Morin, já preconizava isso, né? Aqui do seu gabinete no INPA, né? Escrevendo o Complexo da Amazônia, no INPA e no laboratório, que o Marcos Barros, que trabalhava com ele, acompanhava e leu muita coisa antes da gente ler desse belíssimo trabalho, um trabalho fundamental que eu recomendo que todos leiam, que foi reeditado recentemente pela editora Valer, né, que é o Complexo da Amazônia. Bem, segundo as anotações que eu fiz aqui, espero não estar cansando vocês, se tiver alguma questão, por favor, né, que tem uma relação direta com essas questões que eu coloquei aqui. Bem, antes de abordarmos o tema principal, que já fizemos nessa aula de abertura, né, devemos fazer uma pergunta a todos nós. A pergunta é: o que significa para o Amazonas e a Amazônia essa universidade, a UEA? Na minha visão, isso eu tenho dito várias vezes, ela representa o acontecimento mais importante que se teve nesses últimos 20 anos. Ou seja, em especial com o seu processo de interiorização, né? E é isso que eu vou tentar discutir um pouco com vocês. A resposta a essa pergunta deve considerar o fato de que a instituição e a gradativa implantação, aí eu já amplio, de nossas universidades públicas, aconteceu como fator tardio, né? Nós, de fato, estamos atrasados em relação à pós-graduação do Brasil em cerca de 20 anos. Só quando já estavam consolidados vários cursos de doutorado e mestrado, em universidades pequenas, como em Santa Catarina, por exemplo, nós tínhamos na UFAM um curso só, que era o de educação, né? Um mestrado em educação. Então, e nessa época já existiam mais de 20 cursos de doutorado e mestrado em Santa Catarina. Então, só para estabelecer esse atraso, né, essa demora cultural, como diria o Florestan, né, entre as nossas universidades. Por razões óbvias, né? O subdesenvolvimento, né, da Amazônia, que se reflete diretamente na sua estrutura educacional, né? Não poderíamos ser um estado, uma região subdesenvolvida com um padrão, né, de educação incompatível, né, com essa... É possível, mas é muito difícil, né, se estabelecer isso. Bem, o projeto pioneiro da Universidade Livre de Manaus, apesar de seu impulso inicial, foi atingido fortemente pela crise econômica, que se instalou logo depois, né, logo depois da fundação. Quer dizer, foi fundado em 1909, e em 1912 ocorre o declínio histórico da borracha, né, do comércio da borracha. Desse projeto, que se desfez aos poucos, restaram apenas a Faculdade de Direito, Serviço Social e Enfermagem, que seriam posteriormente incorporadas à Fundação Universidade do Amazonas, hoje UFAM, né? Os cursos de pós-graduação, cuja implantação na UFAM ocorreu de forma tardia e em bases frágeis, são o elemento fundamental
para caracterizar efetivamente a formação superior plena. Devemos reconhecer que dentro da própria UFAM havia uma resistência à pós-graduação. Eu mesmo, no meu departamento, ouvi argumentos como esse. Ora, se nós não temos nenhuma graduação forte ainda, como é que nós vamos nos meter a implantar a pós, entende? Quer dizer, um argumento que outras universidades responderam, como é o caso da Unicamp, de criar logo a pós-graduação. Só depois é que, entende? Como São Carlos também criou várias pós-graduações antes da graduação. Então, esse argumento é um argumento, às vezes até ironicamente, nós dizemos, não, esse argumento é defendido por professores que são de fora, que querem voltar para o Sul, né, para fazer o seu doutorado. Mas não era só isso, era coisa... Até tinha isso também, mas não era apenas isso, era uma resistência, porque não se compreendia a importância do... Tanto é que passaram 10 anos para se implantar a pós-graduação, né, nesse caso. Bem, é necessário nisso insistir em afirmar porque a nossa ideia de universidade esteve durante um tempo prolongado associada à graduação e a licenciaturas. Essa ideia é compreensível em razão da busca do diploma de ensino superior e da formação de professores. A ideia de licenciatura tinha um peso maior do que a pós-graduação, né, a importância. Mas a universidade, em sua dimensão plena, necessita desenvolver pesquisa e estar em condições técnicas e teóricas de produzir conhecimento novo. O lugar da produção desse conhecimento é a pós-graduação, em todos os níveis. E, de fato, a universidade pública na Amazônia, tanto as federais como as estaduais, e aí envolvemos o Pará e outros estados, né, ao criarem e consolidarem cursos de pós-graduação, especialmente mestrados e doutorados, estavam promovendo uma mudança radical na produção do conhecimento. Por ocasião do lançamento do 100º livro da editora Valer, que aconteceu no Salão Nobre do Ideal Clube, o professor Samuel Benchimol, que já estava doente, mas estava presente, em breves palavras, destacou a editora Valer como veículo de um novo tipo de conhecimento, oriundo não mais desses pensadores, como Euclides da Cunha, né, Abílio Barbosa, etc., mas da universidade, oriundos da universidade, que faz com que, hoje, possamos nos ver com os nossos próprios olhos. Essas eram as palavras do Benchimol, né? Porque antes nós nos víamos com o olhar dos outros. E, portanto, o inferno ou o paraíso que era atribuído, né, à Amazônia, nós também incluíamos essa perspectiva, essa visão, essa percepção no nosso olhar sobre a Amazônia. Isso ainda continua, porque esses autores tiveram uma forte influência sobre a nossa formação, né? Sobre o que nós entendemos sobre a Amazônia, como nós nos compreendemos a nós mesmos, né? Porque antes dos conhecimentos produzidos de forma sistemática, através de pesquisas prolongadas, via programas de pós-graduação, né, da universidade, o conhecimento e as concepções que possuíamos eram fornecidas por observadores e exploradores estrangeiros. Então, a ideia de Spix-Martius, né, Alfredo Wallace, enfim, esse conjunto de viajantes e naturalistas, cientistas mesmo, que desbravaram a paisagem e seus componentes e transformaram a região norte da América do Sul em parte integrante das ciências no seu sentido universal. Ou seja, a Amazônia ela foi fundamental para a fundação da botânica, da zoologia, da hidrologia, da cartografia, né? Graças a esses cientistas, né, que
digamos, produziram os primeiros grandes inventários, né, sobre a fauna, flora, povos indígenas, etc. Bem, isso significa dizer que a Amazônia forneceu uma grande diversidade de descobertas e conhecimentos ao mundo ocidental. É com esses cientistas estrangeiros aprendemos a ver e a descrever a Amazônia, sua biodiversidade, sua diversidade étnica e paisagística, e nos vermos a nós mesmos. Só recentemente, como bem observou o professor Benchimol, passamos a nos ver a nós mesmos, através da recente produção universitária. E isso está em processo de plena continuidade. Ou seja, é um processo que se inicia, né, e que contribui para vermos, enxergarmos melhor a Amazônia, cada vez mais, né? É necessário, nesse sentido, reconhecer que a Universidade Brasileira passou a incluir cada vez mais a Amazônia em seus programas de pesquisa e de estudos avançados. Temos, por exemplo, em Santa Catarina, uma antropologia voltada para a Amazônia, inclusive com várias obras publicadas lá, né, pela Universidade Federal de Santa Catarina. Idem, Universidade Federal de Pernambuco, né, com o Renato Atias, que possui um núcleo que já dura 20 anos de estudos sobre populações indígenas do Rio Negro. Então, quer dizer, vemos que mas não são apenas essas duas. A Unicamp possui um núcleo de pesquisa de estudos amazônicos, né, além das universidades latino-americanas que também possuem. Vamos ver logo em seguida a importância dessa questão, né? Em outras palavras, as desigualdades existentes em termos de pós-graduação entre as regiões brasileiras expressa com maior força os desníveis e distâncias entre as universidades do Centro-Sul e de regiões como o Norte e Nordeste. E isso, às vezes, é apenas aparente, como nós vamos tentar demonstrar logo mais, né? Essas diferenças nos ajudam a compreender que a redução dessas desigualdades regionais poderão ser suplantadas e corrigidas com o fortalecimento do sistema universitário das regiões menos desenvolvidas, como essas mencionadas. A tendência bastante visível está ocorrendo e é de que as desigualdades estão aumentando, apesar disso, e que as regiões mais pobres do país estão ficando ainda mais pobres, o que parece ser um desafio ainda maior, né, para toda a população, mas em especial para a universidade, né? E que parece o caminho mais acertado para inverter essa tendência é fortalecermos a nossa educação em todos os níveis. A experiência da interiorização merece destaque especial nesse sentido. Depois que a UFAM e a UEA aprofundaram e estenderam a sua presença nas sub-regiões do Amazonas, a qualidade de vida e a situação cultural e financeira dos municípios experimentaram mudanças positivas e, às vezes, radicais, né? Ou seja, o que eram os municípios do Amazonas antes e depois da entrada dos campi, né, tanto da UFAM quanto da UEA. Então, trazendo, inclusive, uma mudança cultural, né, porque você tem cidades que não possuíam gente com nível superior, hoje possuem um corpo de professores com doutorado e tal, entende? Quer dizer, mudou completamente o feitio cultural. Em muitos casos, a presença da universidade pública veio a deixar clara e exposta a situação de precariedade de vários setores e serviços, que é outro benefício que a universidade faz, ou seja, mostrar isso, né? Em termos de transporte, abastecimento, comunicações, habitação, saneamento básico e os demais inerentes aspectos da vida urbana, que, por exemplo, professores e alunos que estão
formando esses novos campi, né, necessitam de serviços de reprografia, livraria, né, assistência médica, tudo isso, e que esses municípios não têm e que vão ter que, obrigatoriamente, que possuir para satisfazer essas necessidades dessa nova situação, dessa nova conjuntura criada pelas universidades, né? O que contribui objetivamente para demonstrar que a presença da educação em todos os níveis de oportunidade, em todos os municípios, requer a implementação de um novo patamar de políticas públicas e investimentos. Vou pegar um pouco. Para completar a obra das universidades. Ora, estou sendo bastante claro, a universidade começou uma obra fundamental, mas essa obra está incompleta, porque esses municípios, apesar dessa presença, continuam com deficiências gravíssimas, né? Especialmente na área de transporte, saúde pública, né? Abastecimento, serviços modernos de um modo geral, né? Comunicações. E, portanto, a universidade está forçando o município a mudar o seu perfil, né? Bem, portanto, estamos aptos a aceitar e reconhecer o papel transformador da educação em todos os níveis, e, sobretudo, o seu papel como agente de desenvolvimento local e regional. Várias experiências em âmbito mundial atestam que a educação voltada para a formação plena, para a pesquisa em tecnologia e inovação, garantem mais resultados do que a industrialização, sobretudo no caso de regiões subdesenvolvidas e periféricas, nas quais a chegada da indústria significa, antes de tudo, o aproveitamento da força de trabalho estagnada e com alguma especialização da classe trabalhadora, que emerge com a chegada dessas plantas industriais de origem estrangeira, ou de regiões mais desenvolvidas que reservam para si o conhecimento da inovação tecnológica. Esse é o exemplo claro do Polo Industrial de Manaus, né, que não detém tecnologia, mas aproveita a mão de obra mais barata do que no Japão, na Europa, etc., sem, no entanto, transportar o conhecimento, né, de alto nível para essas regiões, né, que é o caso dos polos industriais do mundo afora, né? Nas últimas décadas, vem crescendo entre nós, brasileiros, a consciência de nosso crescente atraso cultural, educacional e tecnológico. Nesses campos, os nossos índices são alarmantes. Ultimamente, inclusive, a TV tem feito reportagens, por exemplo, sobre os nossos jovens em idade escolar, 50% estão fora da escola. Os que estão dentro da escola estão com ensino precário, ou seja, com ensino de meia formação ou de semi-formação, ou simplesmente estão ausentes mesmo. Então, é uma situação extremamente crítica, essa digamos assim, da presença do jovem na escola, né? O baixo ingresso de nossos alunos no nível superior também. Vamos apenas comparar com dois países, né? Um que habitualmente nós usamos para comparar, que é os Estados Unidos, mas um outro lá na Ásia, que é a Coreia. Esses dois países, eles têm cerca de 80% da população em idade de entrar na universidade dentro da universidade. No Brasil, nós temos 18%. Então, vamos ver a diferença, né, que existe entre a Coreia, que outro dia saiu do subdesenvolvimento, né, e implantou um processo de industrialização acelerado, né, e o Brasil, que anda a passo de tartaruga, né, nesse ponto. E às vezes nem anda, porque tem processos regressivos
o fechamento de pós-graduação, enfim, situações assim inaceitáveis, né? Por exemplo, como é que a CAPES, aí eu vou tocar nesse ponto, desqualifica cursos, né, na Amazônia, quando, na última reunião da Associação Brasileira para o Progresso da Ciência, se estabeleceu num documento por escrito que nós precisávamos criar, em 10 anos, 10 doutores, ou seja, 10 alunos concluindo o doutorado. E aí, entende, a CAPES, usando medidas que podem ser adequadas para o Sul, mas não são adequadas para nós, porque nós temos deficiências históricas que não podem ser consideradas no mesmo nível das dificuldades de São Paulo ou mesmo de Santa Catarina, né? Que dispõe de um conjunto de massa crítica, né? De doutores, etc., muito grande. Então, aqui, para formarmos um curso, né? Qualquer ele que seja, precisamos pelo menos ter 8 ou 10 doutores. E aí já começa a dificuldade do curso. Onde arranjar 10 doutores para começar um curso? O fato é que está acontecendo fechamento de cursos. Então, isso quer dizer, em princípio seria interessante para manter um rigor da qualidade desses cursos, mas não é só isso que está em jogo. O que está em jogo aí é uma política um pouco, entende, brutal de desconhecer as diferenças regionais, entende? E não considerar isso. Bem, outro índice alarmante, né, é esse da ausência de cerca de metade dos jovens em idade de educação universitária, né, estarem submetidos a processo de semiformação. Semiformação pode ser o seguinte: o indivíduo recebe um diploma, né, até de nível superior, só que a formação que ele recebeu é precária. Então, existe essa ilusão de que você recebeu uma licenciatura, mas existe uma grande fragilidade nessa formação, que precisa ser complementada pelo esforço do próprio indivíduo e tal, né? Bem, passemos a abordar o tema da situação das ciências humanas na Amazônia. Estou caminhando já para... Quando abordamos a Amazônia nesse contexto, não podemos deixar de considerá-la como parte fundamental da América Latina e do próprio Brasil. Quando nos referimos às ciências humanas, estamos pensando no ensino e na pesquisa em nível de pós-graduação. Em primeiro lugar, é necessário considerarmos que nos encontramos em atraso em relação à implantação de programas de pós-graduação na América Latina e no próprio Brasil. Tomando por base um estudo realizado por uma equipe da Unicamp, que compara 5 centros de estudos amazônicos e ambientais, depois eu posso passar para vocês através da professora Gimima, né? Então, ele reuniu aqui a Universidade Estadual de Campinas, que tem um centro de estudos amazônicos, Universidade Nacional de Brasília, idem, também tem outro núcleo, Faculdade Latino-Americana do Equador, Núcleo de Altos Estudos da Universidade do Pará, né, o NAIA, né, a Universidade Nacional da Colômbia, com sede em Letícia, que tem o Núcleo de Estudos Amazônicos, e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, ligado ao Museu Nacional e tal, né? Bem, nossa referência a este quadro, envolvendo seletivamente 6 centros de pós-graduação com pesquisa sistemática sobre a Amazônia e a questão ambiental, é a situação do NAIA, né, vinculado à Universidade Federal do Pará, que desde a década de 80 vem produzindo, né, em níveis de condições semelhantes ou mesmo acima desses reconhecidos núcleos de pesquisa e pós-graduação. Então, isso aqui que eu queria chamar a atenção. O NAIA, na verdade, no âmbito das pesquisas sobre a Amazônia e sobre a questão ambiental, veja bem, vem produzindo mais do que a UNB,
a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade do Equador. E mesmo a Unicamp, né? E eu vou apenas dar aqui, rapidamente, em quantas dissertações a UNB e quantas teses de doutorado e quantos livros publicou. A UNB publicou de 55 dissertações, 19 teses e 28 livros. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, através do seu programa de antropologia, 11 dissertações, 7 teses e 13 livros. O NAIA do Pará, a Universidade Federal do Pará, foram defendidas 198 dissertações, 57 teses e publicou 101 livros. Finalmente, a Flaxo do Equador, 43 dissertações, nenhuma tese e 16 livros. Ou seja, o NAIA está disparado na frente na produção de pós-graduação nesse âmbito de estudos amazônicos e estudos ambientais, né, com 191 dissertações, 57 teses e 101 livros. Contra o Rio de Janeiro, só para retornar, 11 dissertações, 7 teses e 13 livros. Ou seja, produzindo aqui quase 10 vezes mais do que a Federal do Rio de Janeiro. Chama atenção esse número, né? E aí, dados como esse têm a utilidade de destruir um mito que nos persegue, ou seja, o mito de que estamos sempre em desvantagem. Aquele chamado complexo de vira-lata, né, que falavam os recessores. Nós sempre estamos achando que a nossa situação é a pior. Aí o NAIA demonstra que, pelo contrário, né, a Amazônia está na ponta de lança desse processo. Bem, e que nos ajudam esses dados a acreditar em nosso potencial transformador via educação em seu sentido pleno. Sabemos que muitos fatores atuam historicamente, né, contra a Amazônia, entre eles o da distância cultural, apesar de todo o avanço prometido pela nova cultura representada pela internet e outros meios digitais, né? Vivemos em muitos locais da Amazônia a incômoda condição da subcidadania, da ausência ou precariedade de emprego e renda, enfim, de subcidadania mesmo, né? As nossas populações indígenas vêm sendo expropriadas em suas terras e vêm sofrendo todo tipo de violência real e simbólica. Bem recentemente, o assassinato, né, de um líder rural paraense, aí, mais entre centenas de mortes, de assassinatos, né, revelando essa subcidadania, ou seja, a falta de garantia dos direitos básicos, né. A persistência a olhos vistos da violência no meio rural e nas cidades. O desenvolvimento das ciências humanas deve, portanto, estar comprometido em conhecer todos esses problemas e assim poder oferecer caminhos e soluções através de um novo tipo de políticas públicas. Não a política pública usada como propaganda de governo, mas a política pública que brote dos próprios movimentos sociais, né? Que esse é o verdadeiro sentido da política pública, que ela tenha uma emergência nas necessidades reais da população, né? E isso devemos acompanhar, como estamos, de fato, em termos, acompanhando, né? Temos vários trabalhos sobre marginalidade, migrações, né? Criminalidade. O assunto criminalidade está ganhando força entre nós, em termos de pesquisa acadêmica, né? E assim, eu encerro, para não cansá-los mais, fazendo essa breve viagem em torno desses problemas, né? Reconhecendo que temos um passado a honrar, né, e a preservar desses grandes intelectuais que nos deixaram essa herança, mas que nós precisamos transformá-la, né,
num momento novo, né? Um momento de uma produção voltada para as questões reais da Amazônia, né? Sem perder a noção, já dizia o Benedito Nunes claramente, de que a Amazônia não deve ser uma viseira aos nossos olhos, né? Mas deve nos ajudar a ver o mundo, né? Não devemos nos encerrar, né, nas fronteiras da Amazônia, mas, inclusive, se possível, destruir essas fronteiras que existem, que foram colocadas artificialmente, a fronteira entre o Brasil e a Bolívia, o Peru, a Venezuela, né? Enfim, e em relação a outros lugares do mundo, né, que sejam reais ou simbólicos. A destruição dessas fronteiras é uma tarefa da pós-graduação, né? E uma tarefa por excelência da pós-graduação. Me agradeço a atenção de vocês e me disponho, na medida do possível, a responder alguma eventual questão que vocês tenham, né? Obrigado. Obrigada, professor Renan. Eu me sinto contemplada, né, com essa sua fala. Sempre é muito proveitoso, realmente, quando você se dispõe a vir e aceitar nossos convites. Obrigado. Né? Em 2013, eu fiz um evento, né, lhe chamei para debater. Né, o primeiro encontro de perspectivas foi o nosso professor Renan que abriu. Né? Esse ano passado, nós fizemos já o quarto. Já fica o convite para o quinto, né, para você vir aqui conosco. Porque, assim, a sua fala, professor, como você encadeia o tema, eu digo, eu tenho na sua figura uma referência, né, de uma pessoa comprometida com o conhecimento, né, com a difusão dele, com o esclarecimento das pessoas, né, sobre o que significa, né, a vida universitária, sobre qual é o papel de uma instituição de ensino superior, né, e o que a gente faz aqui e qual o nosso comprometimento, né, com isso. Então, eu lembro das suas referências quando fala dos primeiros pensadores, né, os primeiros que pensaram a Amazônia, não necessariamente tinham essa formação das ciências humanas, das ciências sociais, mas, por alguma contingência, né, estavam aqui e se debruçaram sobre essa temática. O Djalma Batista me marca muito, né, porque da área da saúde, né, e pela sua função, acho que médico sanitarista, acho que era isso, né? Parasitologista. Isso. Pela sua atividade, né, pelos rios da Amazônia, pelo interior da Amazônia, ele consegue ter essa percepção de como esta região, né, é um cenário complexo. Então, o Complexo da Amazônia é um livro realmente de referência. E um capítulo dele que muito me chama a atenção é o que ele fala das 3 Amazônias, né, do homem perante a geografia. Né. As 3 Amazônias que ele caracteriza muito bem. A primeira é a primeira visão que se tem de fora, né, das capitais, Manaus e Belém, onde todos esses serviços, né, estão presentes. Né, o ensino, as instituições de pesquisa, o Estado, né, nas suas várias instituições, as estradas para você sair ou a via aérea. E a segunda Amazônia, das sedes dos municípios, que, segundo ele fala, já tem 40 anos, né? Só tem o rótulo... 76, né? Isso. O livro dele. Ele diz que a segunda Amazônia, que é a das sedes municipais, só tem o rótulo de cidade, porque elas deveriam ter tudo isso que tem na primeira Amazônia. E todas as vezes que eu me deparo com essa leitura, e passa uns 2, 3 anos, e eu tenho a oportunidade de falar isso em sala de aula, eu pergunto, mudou muita coisa dessa reflexão dele? Se essas cidades elas só têm o rótulo de cidade? Né? E a terceira Amazônia é aquela onde o homem depende muito do seu conhecimento do meio em que ele está, para atender as suas necessidades as mais básicas possível. Né? Ele fala onde uma dor de dente pode tomar, né, dimensões, né, tremendas, né, por falta do acesso ao serviço. Então, é muito interessante essa reflexão que ele faz, né, todas as outras também, mas esse capítulo particularmente me chama a atenção, porque eu acho muito atual, essa leitura é muito atual. E esse processo de entender que
é pela educação, né, que você consegue mudar esse quadro, né? E aí você faz esse encadeamento para a gente refletir o papel das instituições de ensino superior, sobretudo o acontecimento, talvez mais marcante das últimas 2 décadas, que é a criação da UEA, dessa Universidade do Estado, né, que ela pretende, né, se colocar, né, presente em todos os municípios do interior do Estado do Amazonas, mas aí a gente tem, né, essa situação também das condições em que ela se coloca presente. Esse programa de pós-graduação ele tem essa perspectiva, professor, da necessidade da expansão, né, da atividade da pesquisa, né, da produção do conhecimento. E, por isso, a gente já foi criado, a gente já nasce multicamp. A nossa proposta para a CAPES já foi multicamp. Temos a turma que funciona em Manaus e a turma que funciona em Tefé. Mas eu lhe digo, com toda sinceridade, que a nossa percepção, né, quando criamos esse programa, era realmente atender a uma vontade, né, que parte do comprometimento de um corpo docente que tem essa visão da importância de desenvolver a pesquisa no interior do Estado também, independente das condições. Mas tem sido muito árduo para os nossos colegas lá de Tefé, e eles vão ver essa gravação, né, porque todas as vezes que a gente faz a aula inaugural, a gente tenta transmitir. E aí a gente sempre esbarra na questão do sinal da internet, né, do sinal, né. Às vezes a gente consegue fazer com que eles nos vejam, mas a gente não consegue a interação. Às vezes está indo tudo muito bem, mas aí trava o sinal. Então, uma coisa básica, né, que a gente poderia ter com mais qualidade para manter essa interação, esse diálogo, e a gente não tem. Hoje a gente vai gravar, né, e vai disponibilizar. Mas eu acho assim, fundamental importância a sua fala, né, quando desencadeia encaminha, né, essa reflexão para o papel das instituições de ensino superior. Eu agradeço muito a sua fala. Eu vou abrir aqui o microfone para quem quiser, porque a gente vai ter que usar o microfone para poder captar o áudio. Tá? Professor Otávio. Eu gostaria muito de agradecer ao professor Renan por ter vindo aqui e ter feito essa fala. Eu conheci o professor Renan pela professora Lúcia Pulga, né, que já o conhece há bastante tempo e que tem uma trajetória intelectual com ele. E a professora Lúcia Pulga sempre fala muito bem, né, e diz o papel do professor Renan, não apenas na trajetória dela, mas na trajetória da UFAM. E eu queria pegar um pouquinho esse gancho que o professor Renan deixou para nós, que é o papel da UEA, e é claro que é um fator marcante no desenvolvimento, na formação do ensino superior no estado do Amazonas. A Gimima já disse a nossa árdua missão, que é começamos em 2016, e já começamos multicamp, e começamos interdisciplinar, porque o programa ele resulta de vontades, não sei se foi Gimima, se foi Renan que disse, mas da vontade de alguns professores que viam a necessidade de um crescimento do espaço dado às ciências humanas na UEA. Uma universidade que tem 3 bases fundamentais, a formação de professores, né, tanto que nos interiores, né, nas unidades do interior, basicamente, só há cursos de licenciatura, não estou menosprezando, sou da licenciatura, mas a licenciatura não pode ser a única forma de entrada, forma de acesso ao ensino superior, portanto, as licenciaturas como um pilar da UEA. Os cursos de engenharia e tecnologia herdados, né, boa parte desses cursos da antiga UTAM, que vai se transformar na ESH, Escola Superior de Tecnologia, para atender uma demanda do polo industrial de Manaus, seja muito específica, e a área de saúde, na UEA, com odonto, medicina e enfermagem, com a ideia de que é possível formar uma fração, 50%, né, vem do interior, e eles voltariam para o interior do Estado para suprir o interior do Estado dessa necessidade tão básica que é o acesso à saúde. Mas nós pensávamos que era mais, uma universidade não poderia se estabelecer apenas nas licenciaturas, na tecnologia e na saúde, nós precisávamos avançar em termos de formação de massa crítica própria, em termos de formação
de pensamento de que universidade nós queremos, de uma alta reflexão da universidade, não apenas sobre a Amazônia e o Amazonas, mas que o EA nós queremos para os próximos 10, para os próximos 20 anos. E aí eu gostaria de fazer, gosto muito que essa aula está sendo gravada, né, porque a gente pode, depois daqui a 15 anos, 20 anos, ver se algo mudou, mas a inexistência de uma política institucional de pesquisa e pós-graduação na UEA. Né? Quando o professor Renan disse que na UFAM eles, né, as pessoas que estabeleceram a pós-graduação na UFAM tiveram uma dificuldade imensa de convencer os próprios colegas da necessidade de se estabelecer a pesquisa e a pós-graduação, e aí eu lembro que não é possível ensinar aquilo que não se sabe ou que não se pôde pesquisar, é premissa do ensino superior, essa indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, mas aqui na UEA nós também tivemos essa mesma contenda, digamos assim, não apenas de questionamentos de como é que vocês vão entrar num programa de pós-graduação, se a nossa graduação não está consolidada a níveis satisfatórios, e nunca estará, porque é bom que não esteja, que nós queiramos sempre mais, mas também não estará porque há um claro direcionamento, e sempre houve, né, não é apenas nessa gestão que está aí há 5 anos, mas desde a fundação da universidade, de que a UEA foi criada para atender a graduação. Né? Ela é uma universidade de graduação, e há um grupo pequeno, na verdade, de professores que tem dito o contrário. Né? Não, ela não existe uma universidade que possa se limitar apenas à graduação, toda universidade tem que se permitir sonhar, crescer e ter essa liberdade. Então, eu gostaria que daqui a 10 anos nós pudéssemos voltar aqui com uma outra aula inaugural e nós já estivéssemos dizendo, olha, nesses 10 anos, a UEA e a UFAM avançaram na pesquisa, avançaram na pós-graduação, avançaram no autoconhecimento, né, da própria Amazônia. Eu gosto muito dessa imagem, né, não ser lida pelos olhos estrangeiros, mas pelos nossos próprios olhos. E eu digo nossos, são todos que aqui estão, que abraçaram, que moram, que pesquisam. Nosso programa tem gente de outros estados, mas que eu tenho sempre a preocupação com esses que vêm de fora, porque eu também fui fazer pós-graduação lá na UFRJ e sei das dificuldades que um jovem estudante sair da sua cidade e ir fazer uma pós-graduação. Então, é isso. Eu acho que o papel deste programa, especificamente, na UEA, é o papel de conseguir transformar minimamente o estado de coisas, que ainda é muito engessado e ainda é muito tecnicista, eu diria assim. Então, muito obrigado pela sua fala, pelos seus esclarecimentos. Quero dizer, de antemão, né, nós já gravamos, acho que umas 4 ou 5 aulas, ou 6, já me perdi na conta, mas eu até comentei com a Jimmy, mas a gente tem que criar um canal no YouTube, né, para que essas aulas estejam disponíveis e as pessoas possam ver que tipo de diálogo nós estamos estabelecendo aqui, porque essas aulas inaugurais estão sendo fundamentais para a gente construir uma identidade e um perfil do programa, que isso não se constrói de um dia para o outro, mas é uma trajetória, é uma história. Então, mais uma vez, obrigado, né? E saiba que aqui também é uma casa sua. Obrigado. Obrigado. Alguém tem um questionamento para o professor Murana? Bom dia, professor Renan. Primeiramente, gostaria de agradecer pelas falas, que para mim foi muito rica. Eu sou aluna aqui do programa interdisciplinar em Ciências Humanas e não sei muito bem se é uma pergunta de fato, mas eu gostaria que o senhor comentasse, que em sua fala eu comecei também aqui a refletir sobre alguns conceitos e volto no início da sua fala, quando o senhor fala sobre o caboclo, né? E me lembra muito também quando o senhor citou Michel Foucault, lembrei muito sobre o outro, a palavra e as coisas, do Michel Foucault, e fiquei pensando justamente nesse outro para as ciências humanas, né? Enquanto essa situação atual das ciências humanas também é vista como o outro, dentro da universidade. Não sei bem sobre também algumas medidas arbitrárias, né, feitas, gostei que o senhor citou sobre a CAPES, mas, enquanto aluna, né, nosso lugar num programa interdisciplinar,
e fazendo essa trajetória também, inclusive, sobre os pensadores que você citou, que vem de uma graduação e vai se enredando por outros caminhos, qual seria o nosso lugar voltando para a universidade, tendo em vista que a gente sempre acaba sendo enxergado nessa marginalidade? É mais uma questão mesmo reflexiva. E, mais uma vez, obrigada, professor. Mais alguém? Então, professor Renan, devolvo a palavra. Né? Bem, essa questão do outro, há várias abordagens sobre a questão do outro, né? Por exemplo, Foucault, como você lembrou, né? E Paul Ricoeur também, quer dizer, o outro como uma expressão do próprio eu, entende? Eu e o outro, quer dizer, não existe eu sem existir o outro, não é isso? Ou seja, não existe o diálogo sem o outro. E a antropologia se funda exatamente nessa ideia de que precisamos, digamos assim, aperfeiçoar instrumentos que nos deem acesso ao universo, né, à inteligência, à psicologia, enfim, aos modos do outro, né? Seja na sua cultura material ou na cultura imaterial, né? Seja nas suas técnicas, né? Daí a antropologia, digamos assim, convencional, trabalhar muito isso, ou seja, trabalhar artefatos, né? Aí vemos, por exemplo, o trabalho da Berta Ribeiro sobre arte plumária, né, aqui da Amazônia. Quer dizer, ela tenta, digamos assim, mostrar o outro através de um aspecto, né, um aspecto particular que está presente em várias culturas indígenas, que é a arte plumária, né? Então, digamos, esse é um tipo de abordagem do outro, né? Mas a antropologia, de um modo geral, e a sociologia em menor grau, mas certamente também, tem o outro como o seu, digamos assim, o seu campo, o seu objeto de estudo, de investigação, né? E também de propostas, né? Hoje temos uma noção de que as ciências elas têm que, digamos assim, apresentar resultados. Enfim, né? Não podemos ter uma ciência apenas, digamos, para a investigação pura e simples. Essa investigação tem que resultar em algum benefício, especialmente para aqueles que estão sendo o objeto, né, dessa investigação. O que, aliás, é uma coisa que comunidades pesquisadas sentem claramente isso. Nós não vamos mais conversar com vocês, né, antropólogos, sociólogos, porque vocês conversam, anotam muitas coisas e depois desaparecem. Nunca mais sabem, não sabemos o que foi feito daquilo que vocês registraram aqui, né? E vocês não deram uma única resposta, porque quando essas comunidades ou esses indivíduos, esses outros, né, se abrem, né, ou às vezes até fingem que se abrem, que é um caso muito comum na antropologia, do informante ele informar apenas uma parte da história, né? Então, a ideia de que algum retorno deve vir desse trabalho, né, de campo, desse trabalho de investigação. O que nem sempre, de fato, acontece, né? De um modo geral, né, especialmente a sociologia, a antropologia, ela está mais próxima das comunidades. Mas a sociologia vai realizar uma pesquisa sobre alimentação ou sobre criminalidade, mas aquilo passa-se ali, entende? E não há propriamente um retorno, a não ser a denúncia, né, de que o índice de morte de jovens negros, tal, masculinos, está aumentando, enfim, esse tipo de informação que a própria polícia, às vezes, dá, o próprio jornalismo, né? E aí o sociólogo chega, às vezes, até atrasado nessa comunicação. Então, às vezes, o jornalista
presta digamos assim, um retorno muito mais rápido do que a outro, né, do que o sociólogo. No caso da antropologia, isso é um pouco mais frequente, até porque o antropólogo, até então, né, hoje está mudando um pouco isso, mas ele passava cerca de 15, 20 anos, um antropólogo, para conhecer uma sociedade indígena, permanecia em contato com ela, né, durante 15, 20 anos, a ponto de, como bem lembra a professora Carmen Junqueira, o antropólogo chamar os meus cinta-largas, entende? Os meus caiapós, quer dizer, de tanto, entende, conviver ali durante uma geração inteira, que ele já se achava, não é no direito, é como se fosse uma coisa automática, entende? Se referia aos caiapó, aos cinta-largas ou aos baniwa como se fossem os seus índios, entende? Então, nesse caso, o outro já lhes pertenceria, entende? E, num certo sentido, isso até é compreensível, mas isso tem gerado, digamos assim, problemas, né? Até porque, com o surgimento de novas lideranças indígenas, um novo conceito, né, de antropologia está em curso, né? Ou seja, que a antropologia não deve ser feita por um professor estrangeiro, né, que chega lá, observa, pergunta, interroga, fotografa, grava, filma, etc. Mas que os indígenas devem ir para a escola, como é que está acontecendo na UEA e na UFANA, em Benjamin Constant, e produzir as suas próprias teses e o seu próprio conhecimento. Então, quer dizer, esse outro significa, na verdade, ele mesmo, ou seja, né, a transformação do eu, do outro em eu. Então, um pouco essa questão que está em jogo, um pouco, quer dizer, o outro está deixando um pouco de ser outro, né, para se tornar uma parte né, dessa formação, dessa inteligência da realidade, né, daquele povo, daquela etnia, etc. Isso é uma tendência que está acontecendo. Por exemplo, o trabalho desenvolvido pelo Renato Atias, né, da Federal de Pernambuco, ele tem um grande número de alunos indígenas, além dos não indígenas, entende? E que, digamos assim, estão praticamente criando uma nova antropologia da Amazônia, dentro dessa linha de pesquisa de uma universidade, né? Ou seja, dentro do mundo acadêmico, né? Estão criando digamos assim, uma inteligência nova do problema, né? Do problema do outro, entende? Quer dizer, o outro deve ser desvendado por ele mesmo e não esperar que outro venha explicar como é o seu sistema de casamentos, entende? Os seus conflitos, etc. Como aconteceu com toda a antropologia tradicional, né? Por exemplo, o caso do Lévi-Strauss, né, que pesquisou os mitos e, na verdade, o Lévi-Strauss nunca ouviu um indígena falar, né? A não ser nas suas primeiras pesquisas com os Nhambiquaras e Bororo, né, na década de 30, século passado. Mas, na verdade, depois que ele voltou para a França, ele, digamos assim, ficou no seu gabinete lendo o que os jovens antropólogos escreviam. E aí ele faz um agradecimento. Na verdade, tudo que eu estou produzindo hoje, eu devo a esses jovens que permanecem em contato com os povos indígenas, né? E que, através desse contato duradouro, né, prolongado, conseguem, digamos assim, aprender os seus mitos e os seus modos de pensamento, né? Então, digamos assim, a última fronteira dessa questão do outro, né, que está sendo rompida com essa, digamos assim, com essa nova antropologia ao contrário, digamos, invertida, podemos dizer, né? Que, na verdade, se trata, de fato, de uma inversão de papéis, né? De o antropólogo ser o próprio sujeito, né, e objeto dos seus estudos acadêmicos, né? Isso é um pouco que eu
Então, obrigado. Mais alguém tem algum posicionamento? Bom, professor, você tem? Samuel, então. O meu nome é Samuel Lucena, eu sou aluno do programa de pós-graduação e também sou bacharel em arqueologia pela UEA. E ouvindo a sua fala, eu pude criar alguns links, né, mentais sobre o trabalho da arqueologia feita aqui na Amazônia, desde o final do século XIX, né, quando o senhor disse a frase assim, que nós éramos vistos com o olhar do outro, né, no final do século XIX, quando vinham os naturalistas, os antropólogos como Emílio Guild, o próprio Courtney Muendaju, né? Koch Greenberg, né, que fez Também, trabalhos arqueológicos. isso, exatamente. Eles vinham estudar a nossa cultura material e arqueológica, mas ainda trazendo um olhar de fora, né? Para se analisar toda a riqueza que nós tínhamos aqui, ainda temos. E aí, já no início do século XX, nós temos alguns amazônidas, né, como o professor Maripiranga Monteiro, Arthur Reis e outros estudiosos intelectuais aqui, que passam a estudar a cultura do seu lugar, da sua região, mas ainda assim trazendo um conjunto de pensamentos e ideias que, querendo ou não, eram também externos, então continuava sendo visto como olhar do outro. E aí, no final do século, da década de 40, início da década de 50, o casal norte-americano, né, Clifford Evans e Beth Meggers, também vem estudar a Amazônia com o olhar do outro. Então, assim, o olhar do estudo arqueológico da Amazônia local, né, de pesquisadores amazonenses, manauaras, estudando a cultura dos povos pretéritos que se desenvolveram na sua região, é muito recente, né? Inclusive, o primeiro curso de arqueologia foi institucionalizado em 2009, no município de Iranduba, e eu sou da segunda turma agora, de 2014. Recentemente, ele também foi transferido para o município de São Gabriel da Cachoeira, e assim nós temos uma grande expectativa que os trabalhos de interpretação arqueológicos comecem a ser feitos sobre uma outra perspectiva, né? Com o olhar amazônico mesmo, dos amazônidas, inclusive de indígenas que farão pesquisas sobre os seus antepassados, né? As culturas que deram origem à sua identidade e tudo mais. Então, assim, gostei muito da sua fala e agradeço muito por ter me permitido fazer esse link, né, sobre a história da arqueologia e muito obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço saber dessas informações que você está trazendo, porque, de fato, esses arqueólogos que, no final do século XIX e do início do XX mesmo, né, faziam, na verdade, coletas de materiais para coleções dos museus da Alemanha, da Inglaterra, né? E, na verdade, eram contratados por esses museus como coletores de material, não arqueológico apenas, mas materiais outros, né, como arte plumária, né, enfim, artefatos de armas, né, indígenas e venenos, etc. E, digamos assim, essa demora cultural, né, da arqueologia que começa a se implantar, né, em termos, digamos assim, propriamente nossos, né, certamente que ela é herdeira de todo o conhecimento da arqueologia como ciência europeia, né, e norte-americana, mas certamente estamos, como você mesmo é testemunha disso e é o sujeito dessa história, estamos iniciando um novo momento, que eu espero que a UEA, né, e a própria UFAM se encarreguem de desenvolver. Por exemplo, a UFAM tem, inclusive, uma bela coleção de artefatos arqueológicos, sem que, entretanto, tenha gente cuidando disso, né? Quer dizer, não houve, na verdade, um investimento, quer dizer, houve uma grande doação, né, de artefatos para a UFAM,
que estão depositados, né, digamos assim, quase que amontoados, né, num depósito, sem que, entretanto, recebam o devido cuidado arqueológico mesmo, de classificação, né, e, assim, de identificação de todo um acervo riquíssimo. Certamente, caminho semelhante deverá seguir, né, a UEA, né, e, digamos assim, tomar consciência de que a arqueologia é a história, a nossa própria história, né? É a história do que éramos, né, antes do período da colonização e até depois mesmo, né? Porque a arqueologia não parou, ela continua em processo, né? É uma ciência que a impressão que se tem é que você só lida com coisas de um passado remoto. Mas, além desse passado remoto, né, você tem, né, de elementos presentes, né? Daí a importância dessa... primeiro, de se respeitar os sítios, porque, na verdade, a construção das estradas, né, barragens, todas essas grandes obras, na verdade, são assassinatos né, de verdadeiros tesouros arqueológicos, quase sempre, E aí eu agradeço, na verdade, a sua intervenção, que eu acho que foi muito preciosa. Obrigado. Mais alguém? Bom, então, olha, pelo avançado da hora já, né? A gente vai realmente agradecer mais uma vez, professor Renan. Professor Otávio quer fazer o encerramento como coordenador do curso. Só vim entregar o certificado para o professor. Poxa, obrigado. Tá bom, Obrigado. Bom, professor Renan, muito obrigada. Obrigado. Eu espero também. que Agradeço. a gente continue, né, tendo essa contribuição. Eu não citei aqui a presença da professora Helenise Scherer. A gente tem feito essa parceria com a UFAM. A professora Helenise participou de banca de qualificação aqui. Espero que participe da banca da defesa da Viviane, né? O professor Renan, sempre que a gente chama, sempre aparece aqui com essa delicadeza e essa precisão, né? Ele traz o tema e consegue fazer assim, uma articulação total. A gente tem tentado, professor, trazer sempre pessoas assim desse mesmo nível. Tivemos a felicidade de trazer, por intermédio da professora Tatiana Pedrosa, que conseguiu aprovar um projeto, né, de um evento junto à CAPES, o professor Roque de Barros Laraia. Isso foi assim, marcante para o nosso programa. Então, a gente quer realmente, né, continuar contando com a colaboração de vocês, tá? O pessoal aí que tem esse peso nas nossas formações. Agradeço a presença de todos, mas vamos fazer uma foto oficial também, tá? Obrigada, boa tarde.